A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco, tanto aqui no presencial como também através da internet. Lembrando que você está na nossa página do Facebook, Igreja Batista Eulã. Que você esteja curtindo, que você esteja comentando, que você esteja compartilhando, ativando aí a notificação. Também depois nós teremos a gravação no YouTube, na nossa página Igreja Batista Eulã, e o nosso site www.igrejabatistaseulan.com.br. Hoje nós temos aí o dia 18 de maio de 2021, e nós temos algumas pessoas que estão aniversariando no dia de hoje. E não somente no dia de hoje, mas também teremos aí nos dias próximos pessoas queridas nossas. Mas nos dias de hoje nós temos aqui o William, né, Carlos Batista, que está aniversariando hoje, parabéns. E no dia 18 nós teremos a minha irmã, como vai ser na terça-feira, é isso, né, terça-feira? Dia 18, hoje é 16, 18, a minha irmã, a Elza, que está sempre presente na nossa live, já antecipadamente, um abraço a você, que ela é irmã de sangue mesmo, ela que vai estar completando mais um ano de vida, e o nosso irmão Clóvis, que é o presbítero lá da Igreja Assembleia de Deus, lá de São José do Rio Preto, vai fazer no dia 18 também. Nós temos aqui presente, nesse culto presencial, a irmã Lucilene, que está aqui, a Richelle, a Lucinda, e também nós temos o Carlos Eduardo e o Davi Lourenço, sejam bem-vindos. Também a irmã Raimonda, que saudade, irmã Raimonda, e presente a irmã Lucirene, isso é coisa boa. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor, vou pedir para o nosso irmão focar aqui na pastora, ela vai estar orando, enquanto eu vou estar compartilhando para que outras pessoas estejam acessando em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença mais este dia, para te agradecer por mais um dia, por mais uma semana que nós começamos na Tua presença. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos sondar, venha encher as nossas vidas, venha em nós fazer morada. Que o Senhor venha falar conosco hoje, Senhor, nesse culto, com todos aqueles que têm orado nesse momento comigo. Que o Senhor visite também a vida de cada um, Deus. Que o Senhor venha abençoar os nossos lares, as nossas casas, os nossos trabalhos. Que o Senhor esteja conosco a cada momento, em tudo que nós formos fazer. Que tenhamos, Senhor, o Teu discernimento, o Teu entendimento que vem do alto, que vem de Ti. Sim. Que essa seja uma semana de bênçãos e de grandes conquistas, Pai, para nós e toda a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, onde quer que esse culto chegue, que o Senhor venha tocar as vidas, Senhor, que estarão ouvindo a palavra de hoje, o nosso louvor. Que vidas sejam edificadas, que vidas sejam saradas, que aqueles que estão enfraquecidos, que o Senhor venha pôr de pé, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que está em casa, que não tem mais disposição, Senhor, para ir à igreja, que está deprimido, entristecido, que o Senhor dê força, que o Senhor prepare uma mão amiga para pô-lo de pé, para trazê-los de volta aos seus caminhos, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que estão aqui presentes, por favor, fique de pé. Nós vamos cantar louvores ao Senhor. E que você possa em casa também adorar a esse Deus que tudo pode, que tudo conhece e com certeza quer receber o nosso louvor. Vamos cantar de todo o nosso coração. Se você puder também louvar ao Senhor, louve aí em nome de Jesus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, batendo palma, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez?
falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Diga: eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir, estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Oh, meu Deus, só vocês nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Oh, meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo da promessa que está conosco, é a garantia da nossa salvação. E os irmãos sabem aqui que o nosso trabalho, a Igreja Batista Eulã, ela foi sempre uma igreja muito festeira. E ela é ainda. Mas diante da Covid nós tivemos que mudar algumas coisas. E essa igreja aqui sempre foi de abraçar, né, de comentar. E a gente sabe que hoje, diante dos protocolos, nós temos evitado. Mas esse louvor, ele fala o seguinte, sobre o abraço do Senhor, o cuidado do Senhor. Então esse louvor diz assim: ensina-me a sentir o teu coração. Jesus, eu quero ouvir o teu respirar, tirar o teu fôlego com a minha fé. Deus olhar para nós e falar: que fé que é essa? Uma fé sobre algo que chame a atenção de Deus e te adorar. Depois tem uma parte que ele diz: abraça-me, cura-me, unge-me e toca-me. Que você se sinta abraçado pelo Senhor nesse dia, que você sinta o amor de Deus na tua vida. Vamos cantar este louvor em nome de Jesus. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar.
Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Diga agora, abraça-me, 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 cura-me, cura-me, unge-me, 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 toca-me, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, 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 unge-me, 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 toca-me, toca-me, toca. Só vocês agora, abraça-me, 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 cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, 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 Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E esse outro louvor, a Bíblia nos relata que certa feita o salmista, ele faz uma pergunta para ele mesmo. Talvez você já se deparou fazendo uma pergunta para você mesmo, conversando com você mesmo. Muitas vezes você já passou por essa experiência. Você está lá em casa sozinho, você começa a conversar. Se alguém olha assim, parece que está doido, está falando sozinho. E o salmista nos dá esse exemplo, porque no Salmo 42, versículo 5, diz o seguinte, ele questionando: por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Ele diz assim: não tenha medo, espera em Deus, pois ainda o louvarei, ainda o louvarei. Então esse louvor ele fala sobre isso, e vamos cantar. Eu quero que você preste atenção na letra desse hino, em nome de Jesus. Você que está com a alma batida, angústia, espera em Deus, você ainda vai louvá-lo. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica suas promessas, que são muito ricas, infalíveis, pra te valer. Cante, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo,
espera, porque bem cedo Jesus virá. Presta atenção, Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos seus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas, o dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mas um pouquinho e o verás. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, porque em ti, Senhor, nós temos esperança. Nós sabemos que dias melhores ainda virão, principalmente para aqueles que creem em ti. Se não for nesta terra, teremos, Senhor, alegria sim na eternidade. E o Senhor disse: quem crê em mim tem a vida eterna. A tua palavra nos diz, ó Deus, que novos céus e nova terra o Senhor tem, ó Deus, planejado para nós. Por isso, ó Deus, que cada um de nós possamos, diante dessas situações que estamos vivendo, dessas crises, dessa pandemia, possamos entender que o Senhor não perdeu o controle de nada, o Senhor está no controle, o Senhor é soberano, e a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti toda a adoração. E o Senhor disse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então nós lançamos sobre o Senhor toda a preocupação, nós lançamos sobre o Senhor aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão desenganados, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, aqueles que estão aí, Senhor, ó Deus, sofrendo porque estão desempregados, porque não têm, ó Deus, o dinheiro para pagar as suas contas, que o Senhor seja o provedor, que o Senhor seja aquele que venha suprir, dá, Senhor, discernimento, aquele que está sozinho, sozinha, que o Espírito Santo traga o consolo, a graça, ó Deus, que esta pessoa sinta-se amada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor, amparada pelo Senhor, e que caia por terra toda a ação do diabo, todo o poder do diabo saia, em nome do Senhor Jesus. Visita o lar, visita o casamento, visita os filhos, visita os sonhos, os projetos, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, em nome de Jesus. As crianças poderão sair com a pastora, em nome de Jesus, para a salinha. E isso é muito bom, a salinha das crianças abençoadas.
Nós vamos, neste momento, estar recolhendo a sua oferta, o seu dízimo, que você que está em casa poderá também ofertar, dizimar, mas antes disso nós temos os avisos no sentido dos cultos, né? Lembrando que estamos aí com os cultos sempre mudando um pouquinho por causa de toda a situação, das fases que estão sendo colocadas para nós, estamos procurando sim respeitar, fazer tudo de acordo. Lembrando que estamos nessa fase de transição. Nós estamos tendo culto ao vivo e presencial com agendamento. Ninguém está na igreja se antes não passar por um agendamento, ligar para confirmar a sua presença aqui, porque é necessário assim fazer. Nós temos o culto na quinta-feira, que é ao vivo e presencial, é das 19h30 às 20h30. No domingo nós já tivemos um culto às 7h15 e terminou às 8h15. Foi só presencial, e agora nós estamos tendo o culto das 9 às 10 da manhã e teremos à noite das 19h30 às 20h30. Esses dois cultos, esse que estamos tendo e o da noite, é presencial e ao vivo. Você que gostaria de participar deste culto, você tem a possibilidade de ligar de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, preste atenção no horário que você vai ligar, das 9 às 17 horas, o telefone é 18 99144 6034, ou no WhatsApp 99721 4117, você vai falar com a Ângela. No WhatsApp, se você mandar, você só vai ser confirmado se ela te retornar, porque precisa retornar para dizer, está confirmado. Se você conseguir ligar direto, você consegue, então, garantir a sua vaga para a semana que vem. E para os cultos. Se de todo jeito você não conseguir falar com ela, você tem essa outra opção, que é o telefone fixo 18 3608 7890. Como eu disse, você está na nossa página do Facebook, Igreja Batista Eulan, também no YouTube, Igreja Batista Eulan, você vai ter depois a gravação, e o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. 30 minutos antes de cada culto, nós temos oração. Você que gosta de orar, você que precisa orar, 20 minutos antes, nós temos 20 minutos de oração. Hoje, inclusive, quem esteve orando é a nossa irmã Ângela. Nós vamos agora passar para o outro, faz favor para mim. E agora sim, você que trouxe a sua oferta, você que está aqui, se você trouxe a sua oferta, eu quero segura na sua mão. Se você não trouxe, espera só um pouquinho, viu, Paulinha, só um minutinho. Então, você que ainda não trouxe, eu quero que, de repente, você que trouxe, segure na sua mão, oferte. Lembrando que a Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, lembrando que a igreja precisa sim da sua ajuda financeira, porque nós temos gastos, olha aqui, energia, a limpeza, as limpezas agora ficou maiores, que é desinfetante, é álcool gel, os gastos não são pequenos. Fora a cesta básica que nós temos ajudado famílias aqui, muitas vezes 16 famílias por mês, já chegamos a 40 famílias ajudando com cesta básica. Então é necessário você entender que nós temos os gastos de energia e tudo mais. E você o fazendo, nós teremos condições de estar nos mantendo. Agora sim, Paulinha, pode passar. E você, então, poderá fazer aí em casa, através da conta do Banco Itaú, na Igreja Batista Eulan. Você pode fazer uma transferência, você pode ir lá direto no caixa eletrônico, fazer um depósito. E você poderá, então, através também do TED, do Pix. O código para você fazer aí o TED é o 341, agência 0144, a conta 17760-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Se você já tem a facilidade de ter no seu celular a conta do seu banco, você pode entrar aí agora e você vai entrar ali onde está dizendo Pix. E quando você entrar no Pix, você clicar, vai aparecer essa opção, pagar QR Code. Quando você clicar ali no Pix e aparecer essa opção, pagar QR Code, você vai ver que vai abrir uma janelinha no próprio celular e você vai aparelhar com esse desenho. Quando aparelhar com esse desenho, você não vai precisar digitar nada disso. Automaticamente ele vai aparecer todos os dados da igreja e o valor que você vai ofertar ou dizimar. Muito simples. Então, se você sentir no coração, que você o faça. Nós vamos orar agora por aqueles que ofertaram, que dizimaram, e mesmo aqueles que não fizeram, que Deus abençoe, que nunca te faltar. Pai, na autoridade, que é no nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor
a fidelidade dos teus filhos, tanto na entrega dos dízimos, como nas ofertas, e aqueles também que não puderam fazer. O Senhor sabe todas as coisas, que venha de encontro às necessidades, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha ajudar. Muitos estão endividados, precisam pagar as suas contas, mas que cada um entenda que a fidelidade do Senhor é importante. O Senhor disse: trazei todos os dízimos. O Senhor disse que abriria as janelas do céu. O Senhor disse que repreenderia o devorador por essa fidelidade, e eu sou prova disso. Eu sei que muitos irmãos têm sido prova daqueles que têm sido fiel do teu cuidado. Então que todos entendam que na obediência há a bênção, a vitória. Então ajuda os teus filhos a obedecer a tua palavra, e ajuda aqueles que não conseguiram, que consigam, trazendo a prosperidade, abrindo porta de emprego, suprindo tudo que teus filhos necessitam, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos agora trazer a palavra de Deus ao seu coração, e eu gostaria de trazer uma mensagem para você, mas antes disso eu só vou tomar uma aguinha. Gostaria que você estivesse compartilhando este culto. A mensagem que nós iremos trazer é algo que está acontecendo muito nos dias de hoje. Suicídio, algo que Deus não aprova. Diga comigo: suicídio, algo que Deus não aprova. Quando a gente olha para suicídio, a gente vê várias opções, né? Muitas vezes toma remédio para se matar, tenta se enforcar, pega muitas vezes um revólver, corta o pulso, se joga debaixo de um trem, alguma coisa assim, ou até mesmo, né, pega o carro e se lança diante do outro. Mas é algo que Deus não aprova. E preste bem atenção, uma cartilha sobre suicídio do Centro de Valorização da Vida diz: pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. Então não pensa você que suicídio é só uma pessoa de idade que vai lá, tentou suicídio. Não, de todas as idades há pensamentos de suicídio. Crianças, adolescentes já pensaram em suicídio e até cometeram. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Já parou para pensar? Cada 40 segundos, uma pessoa no mundo se mata. Se você contar aí 40 segundos, uma pessoa se matou de suicídio. Totalizando quase 1 milhão de pessoas todos os anos. A gente fica preocupado só com a Covid, mas também o suicídio mata-se muito. Quase 1 milhão de pessoas todos os anos. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio a cada ano. Ainda que alguns tentam, mas não conseguem se matar. Mas tentaram. De cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas. Então, muitas vezes, aquela pessoa que tentou suicídio, ela matou alguém e ela se mata. E com isso, toda a família, então, sente o impacto daquela decisão. De repente, aquela pessoa que nunca tinha, mostrado esse caminho, e agora comete. Toda a família, todos os amigos são impactados. Nós tivemos um caso aqui em Araçatuba, de uma pessoa que estava aqui no hotel Chamonix, e ela se lançou do não sei que andar para o suicídio. Infelizmente, alguém estava passando embaixo. O que acontece? Ela caiu em cima desta pessoa, e a pessoa morreu. Mas ela que tentou esse suicídio não morreu naquele período, ficou ainda pior o seu estado, porque ficou acamada, ficou dependendo de um monte de coisa, e lá na frente depois ela morre naturalmente. Mas o que nos chama a atenção é que o suicídio é terrível. Nós também tivemos outros casos, como o que você vai ver agora, e eu gostaria que você me ajudasse aí. Quem que é esse ator aí? Robin Williams. Quem já viu esse personagem? Ele já fez vários filmes, não é verdade? Inclusive a Jumanji, daquele do médico, do palhaço e tantos outros mais. E o que acontece? Ele se suicidou. Então é um ator bem conhecido. Esse outro, quem conhece esse daqui? O Hit. Agora o sobrenome enrola a língua, né? Mas o que acontece? Ele fez já o Coringa,
também fez o filme lá dos Patriotas e tantos outros filmes. Se suicidou. Um jovem. Tem a Lucy Gordon, que também cometeu suicídio. E esse ator, Flávio Migliaccio, também se suicidou. E outros, se a gente fosse colocar aqui, ia aparecer, mostrando para nós que o suicídio não é somente para pessoa que não tem dinheiro, que está pobrezinha, pessoas ricas, famosas, que têm tudo, e de repente entram para esse caminho, o caminho do suicídio. Suicídio, só Deus tem o direito de tirar a vida. Diga comigo, só Deus tem o direito de tirar a vida. Nós tivemos uma pessoa quinta-feira que o Flávio trouxe aqui à igreja, que ela já estava com problemas, tudo, ela veio para o culto, ouviu uma mensagem maravilhosa, e inclusive sabe o Salmo 23 que a Ângela pregou, e ela saiu daqui, maravilhoso o culto e tal, e no outro dia tentou suicídio, inclusive está na UTI. E essa mensagem do suicídio, Deus já tinha colocado no meu coração já na segunda-feira. E de repente veio para afirmar, não, você tem que pregar. Porque é a questão de escolha. Ainda que eu esteja pregando aqui hoje sobre suicídio, e você entende que isso não é de Deus, isso não é aprovado por Deus, e você decidir fazer isso, eu não vou amanhã me lamentar, por que a pessoa fez? Porque quando Adão e Eva decidiu pecar, lá no princípio, Deus não ficou assim, por que aconteceu isso? O que eu fiz de errado? É escolha. Infelizmente, mas a gente está mostrando para você que essa escolha do suicídio não agrada a Deus. Deus não quer que você tire a sua vida. Suicidas não herdarão o reino de Deus. Diga comigo, suicidas não herdarão o reino de Deus. É isso que é o mais triste. Se a pessoa se suicidar, segundo a Bíblia, ela não vai para junto de Deus. Ela vai para um lugar muito pior do que ela se acha que está enfrentando. Olha 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Lembra no primeiro louvor que você cantou, nós cantamos que temos o selo da promessa, que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então ele está dizendo aqui em Coríntios, não sabeis vós que vocês são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, habita em mim, habita em você. Se alguém destruir o santuário de Deus, o que é o santuário de Deus? Somos nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Mas como é que vai destruir o que está destruído? É a condenação eterna, é o lago de fogo. Porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Não compete a mim e a você tirar a vida. Só Deus tem esse poder. Alguns mitos e algumas verdades. Quem fala não comete suicídio. Já ouviu falar? Quem está falando que vai se matar, não vai se matar. Mas a verdade, a maioria dos que se matam relata a sua intenção. A gente tem que ficar atento. Suicidas têm intenção absoluta de morrer. Não, ele quer morrer. A maioria é ambivalente, ou seja, quer morrer e não quer morrer. Tem aqueles pensamentos, eu quero morrer hoje, daqui a pouco não quero morrer mais. Ocorrem sem aviso, isso é mito. Suicidas frequentemente dão ampla indicação de sua intenção. Melhoras após crise significa que risco acabou. Muito suicídio ocorre em períodos de melhora clínica. Quando pensou, melhorou, aí que acontece. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos. Nem todos, isso é mito. Por quê? Verdade, mas pode se prevenir a maioria. Então não dá para prevenir um suicídio, mas dá para se prevenir. Uma vez suicida, sempre suicida. Aí a verdade, pensamentos suicidas podem voltar, mas eles não são permanentes. Então, de repente, é aquela velha historinha, você não pode impedir que um passarinho pousa na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então, você não pode impedir que o pensamento aí, eu vou me matar e tal, venha na sua mente. Mas você pode impedir que isso permaneça aí. Você pode mandá-lo embora. Não, esse pensamento não é de Deus, não. Viver neste mundo muitas vezes se torna quase insuportável. Muitas pessoas vão para o suicídio porque viver neste mundo, inclusive nesse período de pandemia, não é verdade?
Pessoas morrendo, pessoas sofrendo, crise financeira, muitos até mesmo vão para o suicídio. Quantas pessoas que, nesse período agora, por perder a sua empresa, teve casos que a gente ficou sabendo que a pessoa pagou seus funcionários, depois foi lá e se matou. Na época do Collor, Fernando Collor de Mello, quem lembra, que confiscou as poupanças, muitos na época se mataram, porque ficaram desesperados. Então, isso acaba levando as pessoas para esse caminho. Talvez aquela pessoa que você acreditava ser o grande amor da sua vida, te abandonou. E aí o que acontece? A pessoa que abandonou, se sente abandonada, e muitas vezes ela então comete o suicídio. Dívidas se tornaram uma bola de neve. Quantas pessoas, por não conseguir lidar com as dívidas e pagar as suas dívidas, cometem suicídio? Aquela doença que você pensava ter vencido voltou ainda mais forte, é um câncer ou outra coisa, e a pessoa se desespera e vai para o caminho do suicídio. Ou então você se sente sozinho, porque ninguém te entende, te escuta ou te dá a mão. Quantas pessoas, por sentir um patinho feio, muitas vezes por sentir sozinho, a solidão, vai lá e pratica o suicídio. Seus sonhos foram roubados e só te restaram a dor e o desespero. Então tudo aquilo que você sonhava, aquele príncipe que você pensava que era um príncipe, virou um sapo, não é verdade? E aí te levou você a ficar aí com dor, com desespero. Muitas pessoas vão para o caminho do suicídio. A falta de alguém que você ama, que se foi, pode ser namorado, ou pessoa próxima, pode ser que um ente querido que morreu. Então, muitas vezes, se você não tomar cuidado, o inimigo tenta colocar isso no seu coração. Nós temos um caso de um jovem, que a namorada terminou dele, tinha 17 anos, porque a namorada terminou dele, ele se matou. Então nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo vai tentar de todos os lados lançar esse pensamento. E se eu perguntar aqui, e você que está nos assistindo, eu acho que todos nós, em algum momento da vida, pensamos em morrer. Sim ou não? Algum momento da vida, olha, melhor morrer. Ou até pensou em se matar. Eu confesso, um período da minha vida, veio esse pensamento. E ninguém pode dizer que não teve esse pensamento num período da vida, diante da circunstância. Só que quando veio, você, opa, sai passarinho, vai, e foi embora. E é assim que funciona. Eu vejo a Fátima aqui, que ela perdeu a visão, perdeu o filho, perdeu um monte de coisa, tinha tudo, Fátima? Para fazer besteira. Mas a decisão dela é o quê? Ainda que eu perca tudo igual Jó, eu vou louvar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor. E você vê a alegria dela de estar aqui. Ela poderia estar em casa, como a irmã Raimunda, como outras pessoas. Então o que a gente precisa? A Beth, que o marido morreu faz pouco tempo. Mas a nossa decisão, não adianta eu ficar me lamentando, não adianta eu ficar, não vai ajudar em nada. E o que acontece, eu tenho que entender que se Deus permitiu tudo isso, eu sei que Ele está no controle. E eu não posso jamais deixar que isso venha me abater e me levar até mesmo para o suicídio, porque Deus não quer que o homem se suicida, e nem a mulher. E o que fazer nessa situação, quando tudo isso vir na nossa vida? Será que o suicídio resolve todos esses problemas? Será que é isso que vai resolver? Vou me matar e acabou? Se fosse simples assim, Se esses pensamentos já fizeram parte da sua vida, insistem em perturbar a sua mente, sempre quando você não enxerga uma saída, porque esse pensamento de suicídio, a maioria das vezes acontece quando você está debaixo de uma pressão muito grande, que você não vê saída. E aí o pensamento vem, o diabo vem e assopra assim, vai lá, se mata. Faz isso, porque é isso que ele faz. O suicídio não vai resolver nenhum problema. Pelo contrário, ele criará outro problema muito maior, pois você terá que prestar contas a Deus. Já pensou? Eu costumo dizer, você consegue olhar para o sol em pleno meio-dia, encarar o sol? Acho que a maioria não consegue, fica meio cego, olhar para o sol.
Agora você já parou para pensar que um dia todos nós, toda a humanidade, mesmo aqueles que partiram, que vão ressuscitar, vão comparecer diante de Deus e vão ter que prestar conta. E Ele é o Criador do sol. Se o sol, que é o sol, você não consegue ver, imagina o Criador. Você vai estar diante dele. E agora você vai prestar conta. Por que você tirou a sua vida? Por quê? Não era o que eu determinei. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Já é confirmado que muitas pessoas que tentaram suicídio, colocando, na corda no pescoço, alguma coisa, e quando estava lá já morrendo, e vem alguém e salva ele, salva ela, muitos deles realmente naquele momento da agonia se arrependeram do que estava fazendo, mas conseguiram salvar. Muitos não conseguem. Então o que acontece? Então mostra que a pessoa que comete o suicídio, ela não quer matar a dor, quando diz ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Ela quer matar aquele sofrimento que ela está passando, ela quer tirar aquilo da vida dela, mas ela não quer morrer. Sim ou não? É assim que acontece. Vamos lá. O suicídio não acontece quando alguém corta os pulsos ou salta de uma janela com a corda ao redor do pescoço, ou muitas vezes do pontilhão, alguma coisa assim, né? O verdadeiro suicídio acontece quando acordamos todos os dias, do mesmo jeito que fomos dormir. Quando o coração vazio continua vazio e quando a alma continua morta. E quando a alma continua morta, quando o coração continua vazio, quando eu não me alimento da palavra de Deus, quando eu não oro, quando eu não ouço louvores, quando eu não estou em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, aí eu fico vazio. E o que acontece? Aí sim vem esses pensamentos ruins. Eu sei que você não deseja acabar com a sua vida, mas sim com o seu sofrimento. Mas aquilo que eu falei, se todos nós, eu estou falando que eu falei porque eu falei no primeiro culto, de manhã, 7h15. Eu falei para os irmãos que estavam aqui, que foi a mesma mensagem. Essa semana nós fomos visitar uma senhora, a Vera Vargas. Ela está numa cama já faz 20 anos, mais ou menos. Ela está lá com tráqueo, precisa de respiração artificial, para se alimentar precisa, de comida também, tudo ali, não pode comer mais como a gente come. E quando você chega lá e vai pegar o violão e canta com ela e louva, o sorriso, vem aqui, coisa mais linda. Como que pode? Aí muitas vezes tem pessoas que têm um probleminha pequenininho. Aí eu falo assim, que muitas vezes essas pessoas deviam fazer umas visitas comigo, para encontrar outras pessoas que com certeza estão bem pior do que elas, e aí ela vai se sentir pequena, falar, olha, eu pensava que o meu problema era grande, tem gente pior que eu. Sim ou não? Então o que eu entendo? Eu sei que você não deseja acabar com a sua vida, mas sim com o seu sofrimento, e muitas vezes o seu sofrimento é a ausência da presença de Deus, porque mesmo na luta, Jó é o exemplo disso. Ele passou por toda a situação, perdeu filhos, perdeu 10 filhos de uma vez só, perdeu a saúde, perdeu a vida financeira, e assim mesmo chega a sua mulher e fala, amaldiçoa o teu Deus e morre, e ele ali, mesmo diante de tudo isso, ele adora a Deus. Como adorar a Deus diante disso? Mas o que a Bíblia nos relata, que é dessa forma que a gente vence. Ponto que lá na frente Deus multiplica, Deus muda o cativeiro de Jó, porque ele permaneceu na presença do Senhor. O segredo nosso é permanecer na presença de Deus. Por isso preste atenção a esta mensagem, e você verá que é possível, com a ajuda de Deus, superar qualquer fase difícil. Então, é o que eu falo para a Fátima, não enxerga mais, tem as situações aí, com Deus você vai superar. Irmã Raimunda, com Deus vai superar. Bete, ausência, com Deus supera. Cada um de nós vamos superar com a presença de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Com Deus nós vamos superar.
Casos de suicídios na Bíblia. Você sabia que a Bíblia, nós temos casos de suicídio? Mas pastor, como é que Deus deixa mostrar que na Bíblia que tem gente que se matou? É que Deus não deixa nada escondido. Davi pecou, Deus colocou lá, pecou, adulterou. Deus não escondeu nada. Para quê? A Bíblia fala que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, para mostrar que teve homens de Deus, que realmente serviram a Deus, mas teve momento de fraquezas, e alguns fraquejaram tanto que fizeram coisas erradas, mas aquilo lá é um ensino para nós, para a gente não cair no mesmo erro, para a gente ficar atento. E dentre os dois suicidas mais conhecidos, nós temos o quê? O rei Saul, que foi o sucessor de Davi, do rei Davi, e temos a morte de Judas, um dos 12 apóstolos, os dois mais conhecidos que se suicidaram. Mas temos mais do que 2 na Bíblia. A Bíblia menciona 6 pessoas específicas que cometeram suicídio na Bíblia. Abimeleque, em Juízes 9:54, eu não vou entrar nos detalhes. Saul, que nós acabamos de dizer, 1 Samuel 31:4. O escudeiro de Saul, 1 Samuel 31, do 4 ao 6. Aitofel, 2 Samuel 17:23, o Zinri, 1 Reis 16:18, e Judas, Mateus 27:25. 5 deles eram homens pecadores e perversos. Então todos esses que se mataram eram homens maus. Mesmo Saul, que no começo tinha a aprovação de servir a Deus, mas depois se desviou, depois deixou o coração se encher de maldade. E todos eles cometeram suicídio e eram maus e perversos. Não se sabe o suficiente sobre o escudeiro de Saul para fazer um julgamento a respeito do seu caráter, porque Saul estava diante de uma guerra contra os filisteus e agora perdeu a batalha. E quando ele perde a batalha, ele fala para o escudeiro dele: olha, me mata. E o escudeiro: não vou te matar não, você é o rei. Então agora ele vai lá e se mata. Nós daqui a pouquinho vamos falar melhor. Saul se mata. O escudeiro, vendo que o rei se matou, ele vai lá e se mata. Olha agora, alguns consideram Sansão, lembra do Sansão? Aquele que tinha força, o cabelão, aquela coisa toda, depois ele cai na sedução de Dalila, e corta o cabelo, e perde a força, tal. E agora, diante dos inimigos, ele tem ali a oportunidade de ficar diante de 2 colunas, e ele pede a força a Deus novamente, para que ele consiga deslocar aquelas 2 colunas onde estavam os inimigos. E o que nós vemos é o seguinte, Juízes 16, 26 ao 31, mas o objetivo de Sansão não era o suicídio, era matar os filisteus e não a si mesmo, mas infelizmente ele acabou morrendo, mas o objetivo dele não era se matar, era realmente matar os inimigos. A morte de Saul, aquilo que eu acabei de dizer, 1 Samuel 31, do 4 ao 6, pelo que disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela, e vendo pois e seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Saul desobedeceu às ordens de Deus sem jamais demonstrar arrependimento genuíno. Saul chegou a ponto de tornar-se possesso de espírito maligno. Então quem comete suicídio, a maioria está sendo possesso de espírito maligno, está dando lugar para o diabo. A Bíblia fala: não deis lugar para o diabo, e se dá lugar para o diabo e se mata, já vai para o lugar onde o diabo quer que a pessoa vá, que é o inferno, o lago de fogo. Olha o texto bíblico, 1 Samuel 19, 9. Então o espírito maligno da parte do Senhor veio sobre Saul, estando ele sentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e Davi estava tocando a harpa. Quando Davi estava tocando a harpa, Saul, possesso de demônio, pega a lança e lança sobre Davi, e Davi consegue se livrar. Então você vê que ele já estava possesso de demônio, e por isso que ele tenta suicídio e se mata. Ao invés de se arrepender, ele buscou a orientação de uma feiticeira. Você vê que Deus falou com Saul, mas o coração dele estava tão longe de Deus, vê que ele buscar na palavra, ele busca na feitiçaria.
E lembrando que antes de conhecer Jesus, eu fui cambono de Centro de Candomblé. Mas quando eu ouvi a palavra, e a palavra dizendo lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, aqueles que realmente cometem a idolatria e ao mesmo tempo a feitiçaria, não vai entrar no céu, eu falei, espera aí, eu estou fazendo isso, e Deus me condena, e eu não posso continuar nesse caminho. Deixa eu só ler para você aqui rapidinho, ó. Apocalipse, é o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo, deixa eu só confirmar aqui, 20, porque era isso que eu estava sendo, 20, deixa eu ver aqui, o capítulo 21, versículo 8, desculpa, de Apocalipse. Mas os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, e os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, é a segunda morte. Então, quando eu li a palavra, eu disse, eu estou na feitiçaria, eu sou um feiticeiro. E a Bíblia então relata que iria para o inferno. Então é a hora que eu caio a escama dos meus olhos e eu me arrependo e deixo aquele caminho. Mas ele foi buscar essa feiticeira que Deus desaprova. Foi o fim de um longo processo de autodestruição. 1 Samuel 28:7, então disse Saul aos seus servos, buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe o seu servo, eis aqui em Endor há uma mulher que é necromante. E eu estava até dizendo de manhã, que quando eu me converti, eu tive a oportunidade de evangelizar a mãe de santo, que eu era do centro, inclusive o nome dela era Marlene, e eu tive a oportunidade de ir lá no centro e falar de Jesus para ela. E lá na frente eu fiquei sabendo que ela se converteu a Jesus. Olha que coisa linda, Deus é maravilhoso. Ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós temos que pregar, mostrar a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O outro que nós temos é a morte de Judas. Olha Judas aí, quem não conhece Judas? Então, Mateus 27, 3 ao 5. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Responderam eles, que nos importa, seja isto lá contigo. E tendo ele tirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. João 6,70, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, contudo um de vós é o diabo. Por que Judas foi se enforcar? Porque ele já estava possesso de demônios, o diabo já estava na mente dele. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos 12. Então eu quero dizer para você, se muitas vezes o inimigo está tentando lançar na sua mente, e você está sentindo aí que é ele que está agindo, a Bíblia fala assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se você está sentindo aí, que o inimigo está lançando vozes estranhas, para você fazer coisa que não deve, em nome de Jesus, ore, em nome de Jesus, manda embora, a decisão é sua, o inimigo lança, mas a escolha é sua, você pode dizer, não, não quero, não vou fazer, e quando você decide, o diabo não pode entrar e fazer por você, então você tem essa questão de escolher. Atos 1,16, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, pois ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, lembra, os 30 moedas de prata, dava para comprar um campo, e precipitando-se, caiu prostrado, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aí muitos questionam, mas escuta, ele morreu enforcado ou morreu, caiu e ficou aí as entranhas para fora? Segundo os estudiosos, ele se mata, se suicida, enforcado, e possivelmente quando ele se enforcou, ficou, segundo estudiosos ali, talvez alguns momentos, alguns dias, e isso, vocês sabem, quando a pessoa morre, fica inchado, vai inchando, e possivelmente a corda cai, porque aqui está dizendo que ele se precipitou, caiu prostrado e arrebentou pelo meio.
Então a pessoa sabe, você sabe quando a pessoa ela morre, fica um tempo, se incha, e se qualquer coisa que bate nela, explode, né? Então mais ou menos assim. E todas as suas entranhas se derramaram. Então esse foi o fim de Judas, porque foi usado pelo diabo para trair Jesus. Cabe a Deus decidir quando e como uma pessoa deve morrer. Cabe a Deus. Mesmo a eutanásia, não cabe ao homem, cabe a Deus. Aborto, cabe a Deus. Quando o carcereiro de Filipos estava prestes a cometer suicídio, Paulo lhe disse: não te faça nenhum mal. Atos 16, 28. Paulo em seguida pregou o evangelho a ele e ele foi salvo. Atos 16, 30. Aqui Paulo e Silas na prisão, agora eles cantam, eles louvam, vem um forte terremoto, abre todas as prisões, o carcereiro vendo que as portas estavam abertas, se desespera, porque o carcereiro naquela época, se alguém fugisse, ele morria, e ele agora decide se matar. E quando ele decide se matar, que ele pegou a espada para se matar, Paulo fala: não faça nenhum mal. Ou seja, Deus não quer que o homem se mate, porque Paulo era um servo de Deus. E agora o que Paulo faz? Prega o evangelho para aquele homem. É isso que eu estou fazendo para você que está aqui, você que está em casa, que está aí com um pensamento muitas vezes de besteira, de suicídio. Deus está dizendo: não te faça nenhum mal. E quando pregou o evangelho, ele realmente foi salvo, ele e toda a família. Deus quer salvar, Deus não quer trazer a morte, Deus quer trazer salvação para você e toda a sua casa. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? A Bíblia não aprova o suicídio, apenas Deus dá a vida e somente Ele tem autoridade para tirar a vida. Porém é um grande engano pensar que aqueles que creem em Deus não têm os seus momentos de desespero ao ponto de pensar na própria morte. Então é aquela coisa: eu sou de Deus, não tenho pensamento. Tem também, porque a Bíblia nos relata que homens como, olha ali, Moisés, teve momentos que fraquejou, que pensou na morte. Ele disse: mata-me, lá em Números 11, 14 e 15, não me deixe ver a minha miséria. Nós temos outro, o próprio Jó, Jó 7,16, não quero viver para sempre. Nós temos também Elias, 1 Reis 19,4, e pediu para si a morte: toma agora a minha vida. O que é isto? Pensamento: eu quero morrer. Mas também nós temos um outro, Jonas. Ele disse aqui em Jonas 4,8, desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Moisés, Jó, Elias e Jonas desejaram e pediram para morrer. Ou seja, o suicídio não acontece apenas entre os pagãos, pessoas sem Deus. Ela também vem no meio da igreja, mas também entre aquelas que professam a fé em Cristo Jesus. Então, de acordo com a Bíblia, o suicídio não é o que determina se uma pessoa ganha ou não acesso ao céu. Se um descrente cometer suicídio, ele não fez nada mais do que acelerar a sua jornada para o lago de fogo. Então, se a pessoa, ela comete o suicídio, ela apenas acelerou o seu processo para ir para o lago de fogo, porque se ela decidiu ir para esse caminho do suicídio, mostra que ela estava longe também de Deus, porque os verdadeiros pessoas de Deus, cristãos, pode ter o pensamento, mas jamais concretiza esse pensamento. Apocalipse 21:8, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, quando se fala homicidas, é aqueles que matam e que se matam, aos adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora, eu creio assim, se a pessoa realmente teve um problema de loucura, não é verdade? Que muitas vezes acontece, a pessoa ficou doida, louca, e saiu de si e cometeu suicídio, aí é uma questão dela com Deus. Eu creio que Deus vai tratar de uma maneira diferente, porque ela ficou doida, não é verdade? Mas ela em sã consciência fez, não tem jeito. Aí sim, a sua parte será no lago de fogo ardente e fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vamos lá para os finalmente. Entretanto, no fim das contas, a pessoa que cometeu suicídio estará no inferno por ter rejeitado a salvação. Então, a pessoa que cometeu suicídio, ela vai para o inferno porque ela rejeitou a salvação. Deus deixou a salvação através de Cristo, não por ter cometido suicídio, porque o verdadeiro cristão jamais vai se suicidar.
Aquele que é de Deus jamais vai se suicidar. Pode até ouvir em pensamento, mas não vou me suicidar. A Bíblia ensina que podemos ter a garantia da vida eterna a partir do momento em que verdadeiramente cremos em Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna está em Jesus. Então quando eu creio em Jesus, eu tenho essa vida, essa salvação que vem nele. Olha agora 10 formas também de suicídio espiritual. Sabia que tem muitas pessoas que estão se suicidando espiritualmente? E esse suicídio espiritual, primeiro, pare de ler a Bíblia. Se você parar de ler a Bíblia, você vai se matar espiritualmente. Pare de adorar, de orar, também você vai morrendo espiritualmente. Pare de adorar, fique longe da comunhão, não é verdade? Eu não posso ir para o culto, tudo bem, mas fique longe das lives, de assistir, de fazer realmente um culto na sua casa. Fique longe da igreja, desonre seus líderes, é morte espiritual. Faça da diversão sua prioridade. Eu comprei um rancho e agora domingo, tchau, estou indo para o rancho, estou indo me divertir, deixar Deus em segundo, terceiro plano, morte espiritual. Se envolva com confrontos, brigas, contenda, negue o perdão, não vou perdoar, é suicídio espiritual. E semeie contendas, aquela pessoa que só fica, por onde passa, vai semeando contenda. 2 Coríntios 4, 8, 10, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Jesus passou por muita luta, mas ele foi até o fim por nós, e lembrando que até a morte, ele sabia que ele ia morrer, mas ele diz, passa de mim esse cálice. Então ele não foi lá como suicídio não, ele foi porque não teve outro jeito. De verdade, suicídio não é a opção, não é a opção. E para a gente encerrar, 2 Coríntios 4, 16 ao 18, por isso não desfalecemos. Então você que está aí se desfalecendo, Deus está dizendo, não desfaleça. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, então muitas vezes o homem exterior, por causa de tanta situação, está se consumindo, o interior contudo se renova de dia em dia. Ou seja, o interior, está ouvindo a mensagem hoje, estava com pensamento de suicídio, não vou mais, sai, em nome de Jesus. Estava pensando em fazer besteira, não vou fazer mais, porque renovou pela palavra. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, é leve e momentânea tribulação, lutas, dificuldades, produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Pare de olhar somente por aquilo que você consegue ver, comece a olhar para aquilo que Deus tem para você, a salvação, o perdão, a presença dEle, os céus, entendeu? Tudo isso é pelos olhos espirituais. Diga não ao suicídio. Feche os seus olhos agora. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos e entendemos, ó Deus, que o Senhor não quer que o homem se suicida. Venha, Senhor, ó Deus, agora tirar esse sentimento, esse desejo. Se for demoníaco, o Senhor arranque. Se falta talvez uma conversão genuína, que neste momento esta pessoa que está aqui ou que está assistindo em casa, possa decidir entregar a sua vida a Jesus, dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Jesus, entra no meu coração, preenche o vazio que está na minha alma, e Jesus, venha preencher esse vazio, venha trazer alegria, venha trazer tua presença, venha trazer a tua cura, e que toda ação do diabo, todo poder do inferno, todo espírito de suicídio, saia agora, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, ó Deus, da opressão, da angústia, da tristeza, liberta, Senhor, do sofrimento, e renova a fé, renova, ó Deus, as forças, e muda a história, muda, Senhor, ó Deus, e alegra este coração, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos para o último louvor, mas antes disso eu quero agradecer aqueles que estão aí conosco. Nós vamos
ver aqueles que estão aí, em nome de Jesus. Graças a Deus, tenho certeza que são muitas pessoas que estão neste momento assistindo este culto para a glória do Senhor. Que bom tê-los conosco. E nós temos aí, vamos lá, ver as pessoas que estão neste momento. Nós temos a Alice Silva, um abraço para você, Alice, toda a família. Irmã Luzinete, Deus abençoe, lá de Penápolis, a mãe da nossa irmã evangelista, Karina, Paulinha, que está aí curtindo também, o Joelson, o Bruno, um abraço para você, Bruno, a Geise, a Ângela Crespi, um abraço, querida, a Elza, minha irmã, o Fausto, lá de São Caetano do Sul, que bom tê-los conosco, o Alexandre, também a Fernanda, o pequeno Lorenzo e toda a minha família, a Alessandra também, o do Milton, que está aí conosco, Deus abençoe, a Paulinha dizendo a paz do Senhor Jesus, a Dora lá de Mato Grosso, Paranaíba, a paz do Senhor para a igreja, a Deja Peixoto lá de Indaiatuba, a paz do Senhor Jesus, o irmão Neto Pereira, que está lá em Três Lagoas agora, dizendo bom dia igreja, a Marli, um abraço para você Marli, bom dia, também a Irene Ramalho, bom dia, a paz do Senhor, pastor e aos irmãos, olha só quanta gente boa, presente, o Bruno, paz do Senhor amados, amém, o Washington, Deus é bom, o Antônio Ribeiro, a paz do Senhor Jesus, tenham todos um feliz e abençoado domingo, amém, a Roseli Correia também, e muito mais que estão conosco, estarão em nome de Jesus. Vamos cantar este louvor, fique de pé, vamos adorar ao Senhor, porque você, saiba o seguinte, o ouro eu não consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá, você é precioso, preciosa aos olhos de Deus. Vamos cantar e adorar ao Senhor com este hino, em nome de Jesus. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é preciosa, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, aplauda ao Senhor. Saiba, você é precioso, preciosa para Deus. Se Deus nos motivou a trazer essa mensagem porque Ele ama, Ele quer mudar o teu cativeiro, mudar a tua história. De tudo isso que você ouviu,
Se precisar, estamos à disposição. Ligue, nos procure. Se for necessário, um pastor que mora aí perto de você, até mesmo se for necessário ajuda psicológica, um médico, psiquiatra, que seja, um psicólogo. Amém. Busque ajuda, mas não permita que o inimigo lance essa seta no teu coração. Suicídio jamais. Vida, vida com Deus, vida com Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam comigo, amém e amém. Está terminada, em nome de Jesus. Um abraço no seu coração, sorria, Jesus te ama.